Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Universidade Estadual do Ceará. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver essa questão. Uma função f de R em R, definida por f de x igual a mx mais n, onde m e n são números reais não nulos, é comumente denominada função linear afim. Quando n igual a zero e m é diferente de zero, a função será chamada de linear não nula. O gráfico de tais funções, quando desenhado no plano munido de um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, é uma reta, seja f1x m1x mais p1 e f2x igual a m2x mais p2, duas funções lineares afins distintas, tais que a medida do ângulo de seus gráficos forma com o eixo das abscissas, o eixo x, são múltiplos de 45. Se os gráficos de f1 e f2 se cortam no ponto 5 e 10, então é correto afirmar que P1 mais P2 é igual a... Bem, para a gente encontrar o coeficiente angular de uma reta, que a gente chama de m, é a tangente da inclinação, ou seja, a tangente de um número que eu não sei quanto que é, mas sei que ele é múltiplo de 45. Poderia representar ele da seguinte maneira: n vezes 45 graus. Quais seriam as possíveis tangentes múltiplas de 45 graus? Vejamos. Se nós tentarmos aqui desenhar o plano cartesiano, aqui na verdade o ciclo trigonométrico, a gente tem aqui um ciclo trigonométrico em que a tangente fica exatamente nesse eixo aqui, tá? Então essa seria a tangente de x. A primeira possibilidade seria com n igual a zero. Quando n é igual a zero, vai ficar aqui, ou seja, daria zero. Mas para que a função seja linear, m e n são números, para que a função seja linear afim, m e n são números reais não nulos, então o zero não pode ser, tá? Então, apesar de ter a possibilidade de zero aqui, a gente não vai considerar essa possibilidade. E a tangente de 45? A tangente de 45, eventualmente, você pode lembrar aqui da tabela, né? Que a tangente de 45 vale 1. Então, aqui, ó, 45 graus, a tangente vale 1. Não é só 45 graus que a tangente dá 1, 225 graus também tem tangente igual a 1, beleza? Tangente de 90 não existe. A tangente agora de 2 vezes 45 dá 90, que aí no caso não vai existir. E tem a tangente de 3 vezes 45. 3 vezes 45 resulta em 135 graus. E 135 graus, a tangente é igual a menos 1. Não só 135 graus, como 315 graus também dá menos 1. 4 vezes 45 dá 180. 225 dá menos 1, ou seja, a conclusão é que a tangente de n vezes 45 só pode ser 1 ou menos 1. Então, vou escrever aqui, ó, tangente de 45, n vezes 45, só pode ser mais ou menos 1 nas condições do enunciado, tudo bem? Então, nas condições do enunciado, a tangente pode valer 1 ou menos 1. O que o autor diz também? Diz que F1 e F2 se cortam no ponto 5 e 10. Então, vou desenhar aqui um pequeno esboço do gráfico, tá? Não é o gráfico perfeito, mas é um pequeno esboço aqui. O x é igual a 5, o y
é igual a 10. Então, aqui nós teríamos dois gráficos, tá? Esse gráfico é 1 e esse outro gráfico aqui é outro. Bom, segundo aí a equação de reta, para a gente obter a equação de reta, a gente precisa de um ponto e um coeficiente angular. Perceba que eu tenho um ponto e dois coeficientes angulares, ou seja, vou conseguir encontrar as equações das retas. Então, olha só, para descobrir a equação da reta verde, a gente vai fazer assim, ó, y menos y0, ioiô, esse aqui é o x0 e este é o y0, y menos y0 é igual, vou colocar m1, tá bom? m1 x menos x0, ioiô, michoxô. Então, ficará y menos y0, 10, então y0, 10, igual m1. O m1 vou colocar 1, x menos x0. x0 é 5, tá? Então, com isso, eu consigo encontrar a equação da reta. Então, y menos 10 é igual a x menos 5. Multipliquei 1 por todo mundo. Passa para lá. Menos 10 passa para lá, mais 10. Então, y é igual a x mais 10 menos 5, mais 5. Então, a primeira equação de reta seria equivalente a y igual a x mais 5. Ótimo. Vejamos agora a segunda equação, que é essa daqui, que é a equação azul. Vou fazer da mesma forma. Então, nós teremos, toda vez que eu tenho um ponto e um coeficiente angular, a equação da reta é ioiô, michoxô, y menos y0 é igual a m2, x menos x0. Então, vejamos, y menos y0, que é 10, igual m2, vou colocar menos 1, x menos x0, que é 5. Fazendo a distributiva, nós obteremos y menos 10 é igual a menos x mais 5. Menos x mais 5. Passou para lá, y é igual, então, a menos x mais 15. Então, o y é igual a menos x mais 15, seria a equação da segunda reta, tá? Então, vamos pensar, ó. Você lembra da reta? m1x mais p1. Ou seja, a primeira função seria, ó, m1x mais p1. É como se p1 fosse igual a 5 e a outra reta é m2x mais p2. É como se p2 fosse igual a 15. O autor quer saber, então, quanto vale p1 mais p2. Ora, p1 mais p2 será igual a 5 mais 15. 5 mais 15 será igual a 20, que corresponderá à alternativa A.